Então, pessoal, vamos lá ver aí como é que é a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Qual é essa grande diferença aí? Apesar das semelhanças, o diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 são doenças diferentes. Entenda quais são as semelhanças e a diferença entre esses dois tipos. O que é diabetes? Para a gente começar, a gente tem que entender o que é diabetes. A diabetes é uma doença crônica que afeta a maneira como o corpo utiliza a glicose, é contida nos alimentos. Isso ocorre devido à falta de insulina, o hormônio produzido pelo pâncreas, responsável por levar a glicose até as células. Como as pessoas com diabetes, elas não conseguem produzir a quantidade suficiente para transformar e levar o açúcar para dentro de muitas células do corpo. Consequentemente, ocorre uma diminuição da geração de energia nessas células. Devido à falta ou escassez de insulina, a glicose, que não é capaz de entrar na célula sem esse hormônio, acaba ficando presa na corrente sanguínea, levando ao quadro de hiperglicemia ou excesso de açúcar. Hiperglicemia é falta de açúcar. Há um quadro de hiperglicemia ou um excesso de açúcar. Existem dois tipos de diabetes, que é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Apesar do nome, são doenças diferentes que possuem duas em comum: a deficiência na produção da insulina e o excesso de açúcar no sangue. No entanto, como veremos a seguir, as razões porque isso ocorre nas diferentes situações do tipo 1 e do tipo 2. Para isso precisamos entender quais são as diferenças entre o tipo 1 e a diabetes tipo 2. Então a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 como dissemos, o diabetes é uma doença crônica que impede que o corpo utilize a glicose adquirida através dos alimentos. A causa desse problema é a falta ou a eficiência de insulina, ou seja, a ausência de insulina, o hormônio responsável por levar a glicose até a célula. Pessoas com diabetes tipo 1 e com diabetes tipo 2 sofrem com o mesmo problema decorrente do diabetes. Tanto faz, diabetes 1 e diabetes 2 tem a mesma situação. No entanto, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2 são doenças diferentes. Mas por quê? Então, assim, a diferença entre diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, a principal diferença entre o diabetes 1 e o diabetes 2 é que o diabetes 1 é uma doença autoimune que faz com que o pâncreas pare de produzir insulina definitivamente. No diabetes tipo 2, o pâncreas ainda produz insulina, porém, além de ser insuficiente, o pâncreas ela não pode ser plenamente metabolizada pelo organismo em decorrência da resistência e a insulina que ocorre nos órgãos dos músculos. Então, assim, ou seja, a principal diferença entre os dois tipos de diabetes é a causa da doença. O diabetes tipo 1 é uma doença de origem autoimune, como foi dito, onde anticorpos da própria mesma agridem as células produtoras de insulina. E assim, normalmente isso acontece na infância e também até na adolescência. E por isso é chamado de diabetes juvenil. No caso do diabetes 2, há uma grande influência genética, agravada pela obesidade e o sedentarismo. Então, o que é a diabetes tipo 1? Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, os casos do diabetes tipo 1 representam 5 a 10% do total dos casos de diabetes. Ou seja, a incidência de diabetes tipo 1 é muito menor do que a diabetes tipo 2. Outra característica importante do diabetes 1 é que a doença costuma aparecer durante a infância,
mas também pode ser diagnosticada na adolescência ou até mesmo na idade adulta. Então existem dois períodos, né? Na idade quando a gente tem uma idade menor, e a adolescência, e também a idade adulta. Então é bom observar isso aí. E ao contrário do diabetes 2, o diabetes tipo 1 não ocorre devido ao estilo de vida, mas devido a um defeito aí no sistema imunológico, que ataca as células do pâncreas responsável pela produção de insulina, impedindo que o pâncreas possa desempenhar sua função corretamente. Como não existe cura para o diabetes tipo 1, é importante que ele seja controlado. Então, assim, pessoas com diabetes tipo 1 necessitam de injeções diárias de insulina, e o objetivo de manter o controle da glicemia, além de outras medidas preventivas, incluindo o uso de medicamentos, tem as alimentações saudáveis e a prática de exercício físico. Então, assim, como é o controle da diabetes tipo 1? O controle é assim, com a insulina, controle com medicamentos, controle com dieta controlada e exercício físico. Então 1, 2, 3, são 3, 2, eu falei aqui 1, 2, 3, falei 4, né? Insulina, medicamento, dieta controlada e exercício. E além disso, pessoas com diabetes tipo 1 estão mais suscetíveis à crise de hipoglicemia, que pode acontecer com forma rápida e precisa ser tratada imediatamente. Então, assim, quais são os sintomas do diabetes tipo 1? Assim, o excesso de urina, a sede constante, a perda de peso, o aumento da fome e o cansaço. Esses são os sintomas e o tratamento da diabetes tipo 1. Então vamos lá. O que é diabetes tipo 2? Diabetes tipo 2 é uma doença crônica que pode ter origem genética. Na maioria dos casos está relacionado ao estilo de vida. Já o diabetes tipo 2 representa 90% dos casos de diabetes, e é uma doença que vem aumentando muitos anos devido a alterações de estilo de vida, como alimentação inadequada e sedentarismo. E por se tratar de uma doença assintomática, muita gente não sabe que tem diabetes tipo 2. Isso aumenta o risco da doença, pois impede as pessoas de tomarem as medidas necessárias para tratar a doença antes que ela se torne descompensada. O custo ocorre alguns anos após a pessoa começar a desenvolver a doença. No caso do diabetes tipo 2, no começo, o pâncreas até produz bastante insulina, tentando vencer dificuldade que o hormônio encontra para agir na célula e permitir a entrada do açúcar. Depois de algum tempo, o pâncreas entra numa espécie de estafa, perdendo a capacidade de produzir quantidade suficiente de insulina para metabolizar a glicose. Esse fato aí se deve a uma condição chamada resistência à insulina, que ocorre tanto em pessoas com diabetes como em pessoas que possuem síndrome metabólica. As pessoas que desenvolvem resistência à insulina têm a capacidade sim reduzida de utilizar a glicose disponível, obrigando assim o pâncreas a produzir ainda mais insulina. Tem uma vez que a insulina que é disponível não pode ser aproveitada pelo organismo. Nesse fato aí acaba resultando em hiperglicemia, que o acúmulo de glicose na corrente sanguínea. E a maneira correta de avaliar a presença de hiperglicemia é através do exame de glicemia, que mede a quantidade de açúcar no sangue. E as causas do tipo de diabetes tipo 2. As principais causas do diabetes tipo 2 são as alterações no estilo de vida, principalmente a dieta inadequada e o sedentarismo. A obesidade também é considerada importante fator de risco
para o diabetes tipo 2, pois é esse excesso de gordura em alguns órgãos que causa resistência à insulina. Foi constatado que o excesso de gordura corporal está diretamente associado às várias doenças metabólicas, como hipertensão, síndrome metabólica e diabetes tipo 2. É importante a presença de um nutricionista que oriente o paciente com sobrepeso ou obesidade a se alimentar de forma adequada, de forma corrente, uma forma assim bem saudável. E da mesma forma, um plano de exercício físico deve ser implementado com o objetivo de ajudar o diabetes a controlar o peso e aumentar a musculatura. E quais os sintomas aí do diabetes tipo 2? Os sintomas é o excesso de sede, a grande quantidade de urina, fome em excesso, perda de peso, fadiga, visão embaçada. E quais é o risco do diabetes? Caso assim não tratado, o diabetes pode se tornar descompensado. Isso significa que a doença avançou e os sintomas já podem começar a aparecer. Então eu tenho aqui alguns riscos que a diabetes tipo 2 apresenta para a saúde. Então o que ela apresenta? Quais são esses riscos? Hipoglicemia, o desmaio, as infecções, o problema cardíaco, o infarto, acidente vascular cerebral, que é o AVC, que é o derrame, problema na visão, o nefropatia e insuficiência renal, neuropatia e também o mais comum aí que ninguém gosta mesmo é amputações. E qual é esse tratamento que a gente pode fazer? O tratamento da diabetes tipo 2. A gente pode incluir também assim, medicamentos, dieta, exercício físico ou também cirurgia, né? E assim, pra gente não ficar muito, já tá prolongando muito, já tá aí. Qual é a conclusão? A conclusão do diabetes tipo 1 a diabetes tipo 2 é que é uma doença crônica que precisa de tratamento médico. Se você ou alguém próximo apresenta algum dos sintomas citados que eu disse aí, é fundamental que você procure um médico e cumpra as medidas estabelecidas pelo médico, que inclui a dieta, exercício e medicações. Assim, é importante ter consciência de que o diabetes é uma doença grave. Então, você precisa se tratar cedo e levar a sério, independentemente de sintomas, de modo a evitar suas possíveis complicações. Assim, se apresentou diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, independente de qualquer situação, você tem que se tratar. Você tem que procurar um médico e você tem que levar esse negócio a sério. O controle da glicemia é um ponto fundamental no tratamento da doença. Então, é preciso considerar uma dieta adequada, a prática regular de exercício físico e o uso de medicamento ou sem, assim, fazendo todos esses procedimentos, exercício e medicamento, tudo mais. Se você tiver um bom controle, talvez você não possa usar insulina. Os pacientes que obesos com diabetes tipo 2, acima do 30, que não estão conseguindo controlar a doença, pode ocorrer uma cirurgia metabólica, um procedimento seguro e aprovado pelo CFM. É isso mesmo, que eu não estou muito lembrado, mas eu lembrei agora, é CFM, que apresenta a chance de evolução definitiva. Uma grande melhoria no controle da doença permite reduzir as chances de complicações e mortalidade. Então, assim, é importante você ter o controle da sua diabetes logo no começo, ou se você descobriu depois. Então é preciso que você tenha esse controle. Então faz assim, se inscreve no canal, ative o sininho aí para ficar por dentro de tudo sobre o controle da diabetes. Embaixo desse vídeo eu deixei o link aí de receitas maravilhosas, onde as pessoas estão fazendo essas receitas e que elas estão tendo um controle constantemente
dia após dia, meses após meses. Clica no link abaixo do vídeo e conheça as receitas aí para controle da sua diabetes. Ou que seja sua diabetes 1 ou sua diabetes 2, clica no link abaixo do vídeo e sucesso na sua diabetes. Melhoras. Fica com Deus.